Green Hill, localizada na South Island, é uma vasta área composta por colinas verdejantes, palmeiras, cachoeiras e até mesmo loops verticais. O mais importante, a Green Hill é lá de Sonic e seus amigos, que tentam a todo custo proteger essa incrível paisagem natural. E mais uma vez, nossos heróis estão enfrentando a ameaça Robotnik. Em uma nova investida contra o Ouriço Azul, o vilão envia seu Egg Crusher para atacar o grupo do Sonic, mas por algum motivo, o ataque do vilão não parece fazer sentido. Ele tenta manter o Tails e os outros afastados, ao mesmo tempo que parece provocar o Sonic para que o Ouriço o ataque. Enquanto Amy e Knuckles se aproximam do local derrotando os Badniks, Tails, que está voando em seu tornado, percebe que havia algo muito estranho com o Egg Crusher. Analisando a cabine de controle do robô, ele vê que não há ninguém no controle e tenta avisar o Sonic, porém, os ataques do Egg Crusher impedem que Tails se aproxime. Sonic, cansado das provocações do vilão, avança com tudo com seu Homem Ataque e acerta em cheio o Egg Crusher, lançando os dois em direção ao solo, que gera um impacto de energia gigantesca que se espalha por toda a região, criando uma fissura em uma montanha próxima de onde a luta estava acontecendo. Pouco antes da explosão acontecer, Shadow estava correndo pela Green Hill em busca de uma das esmeraldas do caos. Após destruir algumas rochas, ele finalmente encontra a esmeralda escondida dentro de uma pedra. Shadow pega a esmeralda e usa o Chaos Control para se teleportar próximo ao local onde estava acontecendo a luta entre o Sonic e o Egg Crusher. Assim que ele aparece, o impacto da explosão do ataque do Sonic se aproxima e acerta o Ouriço Preto. Quando isso acontece, por alguns segundos, Shadow tem a visão do Sonic correndo em um local completamente desconhecido, e isso deixa o Shadow preocupado. De volta ao local do impacto, Sonic fica impressionado com seu próprio golpe, e finalmente ele percebe que o Eggman não estava dentro do robô. No lugar estava um dispositivo que parece estar descarregando, mas Sonic ignora totalmente. Do alto, Tails acha tudo aquilo muito estranho e resolve voltar para o seu laboratório, deixando Sonic e os outros preocupados por ver a raposa tão aborrecida. De longe, Eggman e seus robôs Killbot e Orbot observam toda a luta e o grande vilão comemora a destruição de seu próprio robô, já que isso fazia parte de seu plano. Eggman queria escavar a montanha, mas iria demorar muito, então ele atraiu Sonic para essa armadilha. Com a explosão do golpe do Sonic, a montanha sofreu uma grande rachadura que vai permitir que o Eggman facilmente perfure o local. O novo objetivo do vilão é encontrar um prisma que se encontra nas profundezas da montanha. Sonic retorna para o laboratório do Tails para se desculpar com seu amigo por ter atacado o Egg Crusher sem pensar. Mas Tails diz que está tudo bem. A preocupação da raposa era com o fato do Eggman ter arrumado toda aquela confusão, sendo que o próprio vilão nem estava por perto. Sonic diz que tinha um dispositivo estranho dentro do robô, e Tails pergunta se o Sonic não tinha jogado fora. Então rapidamente, o Ouriço vai até o robô, retira o dispositivo e volta para o laboratório. Ao analisar aquele dispositivo, Tails percebeu que a energia gerada pela explosão não veio do ataque do Sonic, e sim daquele dispositivo que acumulou a energia que o Sonic havia utilizado e liberou durante o impacto. Enquanto conversavam, Rouge aparece e fala para os heróis sobre o Prisma do Paradoxo, uma joia muito rara e poderosa que há anos ela está buscando, e dizem que esse prisma está escondido em algum lugar da Green Hill. O palpite da Rouge é que o Eggman também está atrás desse poder. No topo da montanha, alguns Badniks criam uma cortina de fumaça para impedir que o Eggman seja descoberto. Assim, o vilão e seus robôs perfuram o local para entrar na montanha. Dentro da montanha, Eggman encontra uma grande joia emanando um brilho de várias cores. Essa joia é o Prisma do Paradoxo. Do lado de fora, em cima do loop vertical, Sonic, Tails, Amy, Knuckles e Rouge observam os arredores da montanha onde foi o confronto contra o Egg Crusher. O plano é se aproximar e tentar descobrir o que o vilão está tramando. Sonic decide buscar alguns anéis antes de confrontar o Eggman, em caso do vilão aparecer com alguma engenhoca nova. Por isso, o Ouriço corre pelos campos da Green Hill, onde ele encontra o Big e o Frog que estavam indo pescar. Tails, Amy, Knuckles e Rouge usam um tornado para irem em direção à montanha. Enquanto sobrevoavam o local da explosão, Amy repara que tem uma nuvem parada ao redor da montanha, bloqueando a visão do topo, e logo Tails leva todos para cima só para encontrarem os Badniks guardando o lugar. Para a surpresa do grupo, Sonic ainda não havia chegado. Mesmo assim, Tails e os outros decidem invadir. Enquanto isso, nos campos da Green Hill, Sonic estava coletando os anéis quando de repente o Ouriço é surpreendido por Shadow. Os dois iniciam um confronto. Shadow quer entender a origem daquela explosão, mas Sonic não tem tempo para explicar. Os dois ouriços se enfrentam. Shadow acaba levando a melhor na maior parte do tempo, já que Sonic estava focado em sair daquela luta o mais rápido possível para ajudar seus amigos. Lá na montanha, Tails e os outros começam a lutar contra os Badniks e Sonic percebe as explosões. Sem tempo a perder com Shadow, Sonic engana seu rival e acerta um golpe que arremessa ele embaixo de várias pedras, dando a oportunidade do Sonic fugir. Mesmo assim, Shadow se recupera e vai atrás do Ouriço Azul. Finalmente, Sonic chega na montanha. Eggman está tentando retirar o prisma, enquanto Tails, Amy, Rouge e Knuckles enfrentam os Badniks. O confronto começa.
Sonic e os outros avançam contra o exército do Eggman. Sonic combina seus ataques com cada um de seus amigos para destruir os Badniks, mas o Eggman está cada vez mais perto de conseguir o Prisma. Então, Sonic pega impulso e se lança em direção ao Prisma para tentar impedir o vilão. Tails e os outros tentam impedir que o Sonic ataque o cristal, já que eles não sabem o que poderia acontecer. Mas Sonic não dá ouvidos e acerta seu Spin Dash em cheio. Nesse exato momento, Shadow chegou na entrada da caverna e observou tudo o que estava acontecendo. Durante o impacto, uma grande explosão ocorreu e uma onda de energia atingiu todos que estavam no lugar, arremessando Sonic através de um portal. Pouco antes de ser atingido, Shadow usou Chaos Control para tentar fugir, mas parte da energia também acertou ele, e os dois ouriços são jogados dentro de um universo estilhaçado. Sonic, meio atordoado, atravessa por esse estranho lugar enquanto seus amigos e o vilão aparecem em formas cristalizadas gigantescas, até que um portal se abre e Sonic é jogado em uma cidade industrializada. Sem entender o que está acontecendo e com suas memórias confusas, Sonic acaba sendo empurrado de um lado para o outro pelas máquinas desse local. O ouriço repara que seus tênis estão com um brilho diferenciado, mas ele não se importa com isso. Sonic tenta conversar com as pessoas para saber mais sobre esse lugar, porém todos o ignoram. Ele consegue até mesmo achar o Big, mas o grande gato parece não saber quem é o ouriço. Logo, tropas de robôs aparecem no local e uma perseguição acontece. Durante a corrida, Sonic começa a derrapar e perder o controle de sua velocidade por causa do brilho que seus tênis estão emanando, o que dificulta a fuga. Sonic é encurralado em um beco e consegue destruir os robôs que ele achava ser Badniks, mas não havia Flicks dentro deles. Sem tempo para pensar no assunto, mais robôs aparecem e Sonic continua fugindo. Em algum outro lugar da cidade, através das câmeras de segurança, Sonic era observado pelo que parecia ser a Amy Rose. De volta ao ouriço, ele encontra um local que lembra uma parte da Green Hill, então ele corre para cima de um prédio e de lá ele consegue reconhecer alguns outros lugares, como o Loop, a passagem do ouriço e até o laboratório do Tails, confirmando suas suspeitas de que aquela era a Green Hill, e de alguma forma o Eggman conseguiu transformar o lugar nessa nova cidade. Mais uma vez, Sonic é perseguido pelos robôs da Egg Force, enquanto é observado pela Amy. Uma pessoa se aproxima das câmeras e pergunta a Amy se é um alerta de ataques dos rebeldes, mas essa Amy diz que é algo novo. Pela silhueta, a pessoa se parece com o Eggman. Amy diz que essa nova ameaça está indo em direção à área do Dr. Balbúcio. Sonic continua fugindo dos Egg Forces até encontrar um grande robô que ele imagina ser o Eggman. Mas por causa da energia gerada pelos seus tênis, Sonic tem dificuldade de lutar, já que constantemente ele está derrapando e perdendo o controle de sua velocidade. Mesmo assim, o ouriço consegue criar um tornado incapacitando momentaneamente o robô. Quando Sonic se aproxima, ele vê que quem está controlando o robô é um bebê que tem a aparência que lembra o Eggman, e isso deixa o ouriço tanto surpreso quanto confuso. Mas, como ele tem feito até agora com tudo de estranho que acontece na sua frente, Sonic simplesmente ignora e vai embora antes que mais robôs da Egg Force apareçam. Sonic continua sendo perseguido pelo bebê Eggman, mas o ouriço consegue escapar usando um túnel que leva até o subsolo. Do lado de fora, o que parece ser a Rouge e o Knuckles estão observando as ações do ouriço. De volta ao Sonic, no meio da multidão, ele vê alguém parecido com o Tails e tenta ir atrás de seu amigo. Sonic perde o Tails de vista, mas não demora muito e ele encontra uma porta que lembra a porta do laboratório da raposa. Até a senha para acessar é a mesma. Ao entrar no lugar, Sonic é surpreendido pelo ataque de seu amigo. Tails está muito diferente. Ele avança contra o ouriço e os dois começam a lutar. Sonic, sem entender o que está acontecendo, tenta fazer com que Tails se lembre de quem ele é. Mas esse Tails afirma nunca ter visto o ouriço na vida. O confronto entre os dois se estende até o metrô, com Sonic tentando de todo jeito fazer com que Tails se lembre dele. Durante a luta, um dos informantes da resistência observa tudo e reporta para o Rouge e o Knuckles. Tails continua avançando contra o Sonic, mas ele vacila e escorrega, quase sendo atingido pelo outro metrô que vinha na direção contrária. Porém, a raposa é salva pelo ouriço. E finalmente os dois dão tempo para poder conversar. Sonic explica para Tails que eles, na verdade, são melhores amigos e conta a história de como eles se conheceram, quando Sonic salvou Tails de alguns valentões que estavam implicando com sua segunda cauda. Mas a raposa diz que parte disso era verdade, só que ele nunca foi salvo por ninguém. Durante anos, Tails sofreu bullying por causa de sua segunda cauda, e cansado de apanhar dos vilões, Tails usou sua inteligência para desenvolver garras mecânicas que o ajudassem a revidar contra qualquer um que mexesse com ele, surgindo assim o Nine. Ao ouvir a história do Nine, Sonic percebe que, apesar daquele ser o Tails, não era o mesmo Tails que ele conhecia. De alguma forma, tudo estava diferente, tanto a Green Hill quanto seus amigos. De novo, Sonic ignora toda essa informação. Nine percebe a energia emanando do tênis do Sonic e leva ele até o seu laboratório. Depois de um tempo, Nine desenvolve alguns dispositivos para conter a energia do corpo do Sonic e impedir que ele exploda. Ao colocar os dispositivos em suas luvas e tênis, a energia é sincronizada, dando ao Sonic um novo visual.
e agora o ouriço pode voltar a correr sem se preocupar com o acúmulo de energia e as derrapagens. Os dois saem do esconderijo para que Sonic possa testar seus novos tens, mas por causa do barulho que o ouriço estava fazendo, eles são capturados. Rouge e Knuckles ainda observavam tudo de longe. Dentro do prédio principal, Sonic e Nine são aprisionados. Enquanto Sonic tentava entender o que estava acontecendo, Amy aparece. Essa versão da Amy é completamente mecânica, essa é a Rusty Rose. Ela trabalha para o Conselho do Caos, um grupo de 5 versões diferentes do Eggman: Dr. Feito, Dr. Profundo, Dr. Não, Dr. Balbúcio e Senhor Dr. Eggman. Porém, o Conselho não tem nenhum conhecimento sobre o ouriço. Eles sequer sabiam da existência do Sonic antes desses eventos. Para testarem a capacidade do Sonic, o Conselho do Caos submete o ouriço a uma série de testes para avaliar seu poder, já que Sonic possui uma assinatura de energia bem única. Sonic precisa passar por vários obstáculos, lasers, espinhos, mais lasers, mais espinhos, até que o ouriço começa a ficar irritado e usa toda a sua velocidade, emanando a mesma energia que o Shadow tinha visto durante a explosão lá na Green Hill. Nine percebe que essa energia é a mesma que alimenta a cidade. Enquanto aumentava a velocidade, Sonic começou a ter vislumbres do universo fragmentado e do Shadow preso dentro dele, ao mesmo tempo que tinha flashbacks dos acontecimentos anteriores à quebra do prisma. Alguns momentos antes, na base secreta da Resistência, Rouge e Knuckles estão analisando as imagens capturadas do Ouriço Azul. Quando eles ouvem o Sonic falar sobre a Green Hill, eles se lembram do passado. Nesse mundo, todos os animais viviam tranquilamente na Green Hill, quando de repente o Conselho do Caos apareceu destruindo toda a floresta. Sem terem como lutar contra as forças do Conselho, Rouge e Knuckles apenas observaram seu lar ser transformado. Mas, obstinados a retomarem a sua casa de volta das garras do Conselho do Caos, Rouge e Knuckles criaram a Resistência, um grupo de lutadores que iriam se opor à opressão do Conselho, surgindo assim Rebel Rouge, a líder da Resistência, e Knuckles Renegado, o seu braço direito. Acreditando que Sonic poderia ser a chave para eles salvarem a cidade de New York, Rebel e Knuckles decidem resgatar o ouriço. De volta ao Conselho do Caos, a energia concentrada durante a corrida do Sonic é liberada de uma única vez, causando uma onda de explosão que se espalha por toda a cidade, desligando a energia que alimenta o local. Assim, todas as máquinas controladas pelo Conselho são desativadas. Do lado de fora, Rebel e Knuckles aproveitam essa oportunidade para se infiltrarem nas instalações do Conselho. Não demora muito e a energia da cidade volta, mas isso foi suficiente para fazer aqueles que ainda não tinham se juntado à Resistência a tomarem sua decisão. Rebel e Knuckles entram pelos dutos de ventilação e se aproximam do local onde Sonic e Nine estão sendo mantidos presos. Sonic fica exausto por causa da explosão. Como a energia do ouriço é a mesma da cidade, o Conselho do Caos decide usar o extrator de energia. Assim, eles vão poder usar a força do ouriço para energizar os robôs da cidade. Mas, por sorte, Rebel e Knuckles aparecem bem na hora, impedindo que o extrator atinja o ouriço. Uma batalha começa no lugar. Rebel e Knuckles lutam contra a Egg Force. Nine liberta o Sonic das algemas de energia, mas o ouriço ainda está exausto por causa da corrida, então ele não consegue lutar direito. Durante a confusão, o Conselho do Caos foge, deixando a Rose Ferrugem junto com a Egg Force para cuidar da Resistência. Rose enfrenta o Sonic e deixa o ouriço encurralado, mas Nine consegue hackear o sistema da Egg Tech e reprogramar a Rose para que ela, temporariamente, ajude a Resistência. A Egg Force é facilmente destruída, dando tempo para que Sonic e os outros se apresentem. O ouriço ainda acredita que aqueles são seus amigos e que o Eggman causou toda essa bagunça na realidade. O grupo não tem muito tempo para conversar, mas robôs da Egg Force invadem o lugar, forçando que eles fujam. Os heróis avançam pelas instalações, lutando contra a Egg Force e enfrentando alguns membros do Conselho do Caos. Mesmo com a força dos robôs aumentada, Sonic, Nine e Knuckles combinam seus ataques para finalizar com o exército. Mas o trabalho da equipe ainda não acabou, já que o objetivo é encontrar o Prisma para desativar a cidade. Enquanto corriam procurando pelo Prisma, Nine percebeu que os tênis do Sonic reagem com a assinatura de energia do Prisma, ficando mais intenso quando se aproximam do objeto, servindo como uma bússola para encontrar a localização do Prisma. A equipe se aproxima do núcleo, mas são encurralados pela Egg Force novamente. Sonic consegue repelir grande parte dos robôs, porém, Dr. Balbúcio aparece no lugar. Para dar tempo ao Nine para que ele consiga abrir a sala do núcleo, Sonic leva o Dr. Balbúcio para uma luta pela cidade, enquanto Rebel, Rose e Knuckles protegem o Nine. Dr. Balbúcio ainda tenta perseguir o ouriço, porém Sonic é mais rápido e consegue derrotar todos os robôs com bastante facilidade. Na volta para a base do Conselho, Sonic começa a notar a semelhança desses eventos
com o que ocorreu antes da quebra do prisma, o que deixou Ouriço pensativo. De volta à base do conselho, Nine consegue abrir a porta para o núcleo e todos vão em direção ao prisma. Só que logo que o grupo entra na sala, o Sr. Dr. Eggman aparece e puxa Knuckles, Rebel e Rose para fora da sala, deixando Sonic e Nine trancados do lado de dentro. Sonic ainda tenta voltar para salvar seus amigos, mas Rebel e os outros dizem para ele continuar. A única forma de vencer é com o prisma. Quando Sonic e Nine chegam no prisma, o Ouriço percebe que aquele é apenas um fragmento do verdadeiro prisma do paradoxo. Ele finalmente entende o que está acontecendo. O Eggman nunca usou o poder do prisma para criar esse mundo. Na verdade, quando Sonic acertou o prisma com Spin Dash, ele partiu o objeto em vários fragmentos que se espalharam pelo Fragverso, criando mundos diferentes, cada um contendo uma parte do prisma. Durante a conversa, Sr. Dr. Eggman começa a invadir a sala do núcleo, então Nine diz para o Sonic pegar o fragmento e fugir dali. Mas quando o Ouriço toca no prisma, ele é puxado para dentro do objeto, deixando Nine e os outros sozinhos. Sonic é arremessado através do Fragverso para um novo mundo, dessa vez completamente diferente da cidade de New York. O Labirinto Bosquege é uma versão da Green Hill transformada em uma grande floresta, onde as árvores cresceram tanto que bloqueia parte da entrada da luz solar, criando um labirinto dentro da floresta. Assim que chega nesse lugar, Sonic percebe que seus tênis e luva mudaram novamente, mas assim como das outras vezes, essa é mais uma das informações que o Ouriço decide ignorar. No céu, Sonic vê seus amigos sendo arremessados por alguma coisa, então ele corre em direção a eles, pensando que são Rebel, Knuckles e os outros. Mas para a surpresa do Ouriço, aquele Knuckles e a Rouge não eram os mesmos que ele conheceu em New York, e por isso Sonic acaba sendo atacado por eles. Tentando entender a situação enquanto foge do ataque de seus amigos, Sonic descobre que seus equipamentos agora possuem uma nova habilidade, garras que ele pode usar para escalar superfícies. Finalmente, Sonic percebe que aquele lugar é um novo mundo, com mais um fragmento do prisma escondido em algum lugar, e novas versões de seus amigos, Altiva, Encrenca, Raivoso e Fominha. Sonic pergunta se ele sabe de algum cristal brilhante e Altiva diz que pode levá-lo até o que ele procura, mas primeiro, o Ouriço vai ter que ajudar eles a enfrentar o monstro. Sem outra opção, Sonic concorda. O Ouriço, junto com os saqueadores, desce para a floresta em busca dos monstros. Enquanto Sonic procura pelo monstro, o resto do grupo vai atrás de comida. Mas logo eles são emboscados e jogados de volta para a superfície, deixando apenas o Ouriço para lutar contra o tal monstro. Por causa da densidade da floresta, Sonic tem dificuldades em correr ao mesmo tempo que precisa desviar de todos os galhos e plantas no caminho. Isso dá oportunidade para que o monstro ataque o Ouriço. Quando o monstro se revela, ele é apenas um Flick gigante e Sonic facilmente consegue derrotá-lo. Mas lá na superfície, a Altiva diz que aquele não era um monstro. O Flick era apenas o bichinho de estimação do verdadeiro monstro. De repente, Sonic é acertado e jogado em cima dos espinhos. Ele tenta escapar, mas fica preso. Finalmente, a Amy desse mundo aparece. O nome dela é Thorny Rose. E assim como os outros, ela não faz ideia de quem é o Sonic, e por isso ataca o Ouriço sem pensar duas vezes. Sonic tenta conversar, mas não adianta. Ele é arremessado para longe com o impacto do martelo da Thorny. Por causa do impacto, alguns Flickers ficam presos na lama, e Sonic salva eles. Isso faz com que a Thorny escute o que o Ouriço tem a dizer. Sonic diz a ela que está à procura do prisma, e apesar da Thorny não saber do que o Ouriço está falando, ela diz que o brilho do tênis do Sonic é igual ao da Grande Verde, e Sonic pede que ela o leve até lá. Assim, ele vai poder sair da floresta e consertar tudo. Depois de atravessarem a floresta, eles chegam até a Grande Verde, uma grande palmeira no meio do labirinto, que emana um brilho igual ao do prisma. Sonic escava o local próximo à palmeira e retira o fragmento do prisma. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Thorny acerta o Ouriço em cheio e rouba o fragmento para ela. Usando em seu martelo, ela agora tem o poder de impedir que os saqueadores invadam a floresta novamente. Sonic e Thorny começam o confronto. Com o poder do prisma, Thorny consegue criar árvores apenas acertando o chão com seu martelo. Uma perseguição entre os dois começa. Thorny corre com o Flick pela floresta, criando mais árvores para bloquear totalmente o acesso dos saqueadores. Sonic tenta fazer a Thorny parar, mas por causa da quantidade de árvores aparecendo, ele não consegue correr pelo labirinto até que é arremessado de volta para a superfície. Os saqueadores contam para o Sonic como essa disputa pela floresta começou. Antigamente, todos eram amigos e viviam na floresta, mas alguns dos saqueadores estavam destruindo o lugar, coletando muito mais recursos do que precisavam. Isso fez a Thorny se voltar contra o grupo. Ela perseguiu os saqueadores até expulsá-los para a Copa das Árvores, onde eles passaram a viver desde então. Sonic não quer que seus amigos continuem brigando e tenta convencer a Altiva e os outros a descerem até a floresta para fazer as pazes. Como os ataques da Thorny estão fazendo a floresta crescer ao ponto de destruir a casa dos saqueadores, eles não têm outra opção a não ser tentar convencer a velha companheira deles. Sonic guia os saqueadores até a base da floresta, onde logo eles encontram a Thorny. Sonic tenta uma abordagem mais amigável para que os saqueadores e a Thorny se entendam.
mas os saqueadores atacam ela e o plano do ouriço acabam falhando. Thorne contra-ataca todos com seu martelo e por fim ela conclui seu plano, bloqueando completamente o acesso ao interior da floresta. Mas isso também impediu que a luz solar entrasse. Percebendo que a conversa com a Thorne não resolveria o problema, Sonic corre em direção à Grande Verde. Ao chegar lá, ele percebe que a Grande Palmeira está sofrendo pela falta de luz, e se continuar assim, pode ser o fim da floresta inteira. Thorne chega na Grande Verde e confronta o Sonic, arremessando seu martelo em direção ao ouriço, mas Sonic consegue desviar um martelo que acerta as árvores no topo da floresta, criando um buraco para a entrada da luz solar. Quando a Thorne olha para a Grande Verde, ela finalmente percebe o mal que estava causando para a floresta. Os saqueadores também aparecem no local e entendem o que a Thorne estava fazendo, e eles prometem respeitar a floresta. Com a ajuda do Sonic, o grupo se une novamente. Mas Sonic não tem tempo, ele precisa encontrar o fragmento que estava no martelo. Então, o ouriço corre pelo labirinto à procura do prisma. De repente, o Shadow aparece para o Sonic, e isso faz com que o ouriço tropece e caia de cara em cima do fragmento. Ao tocá-lo, Sonic novamente é jogado através do Fragverso de volta para a cidade de New York. Sonic chega no meio da guerra entre a Resistência e a Egg-Force. O ouriço nem tem tempo para processar o que está acontecendo e já entra na batalha para ajudar o Knucks. A Resistência consegue repelir o ataque da Egg-Force temporariamente. Enquanto isso, na base do Conselho do Caos, desde que eles perderam o fragmento, a cidade está operando com energia reserva, o que possibilitou o ataque da Resistência. Durante a conversa, Rush aparece na sala de reunião e mostra as imagens da câmera para o Conselho. Eles ouvem uma conversa entre o Sonic e o Knucks, onde o ouriço diz que depois que ele tocou o cristal, ele foi arremessado para um outro mundo que também contém um fragmento do prisma. Com isso, o Conselho fica sabendo sobre os outros mundos e os outros fragmentos. Na base secreta da Resistência, Rebel e Knucks explicam tudo o que aconteceu para o Sonic. Logo depois que o Sonic desapareceu, Nine pegou o fragmento, desligando a força principal que energizava a cidade. Mas em vez de ajudar a Resistência, Nine deixou Rebel e Knucks para trás enquanto fugia sozinho com o fragmento. Knucks conseguiu se livrar dos robôs e salvar o Rebel. Rush ficou para trás quando a programação que o Nine tinha colocado nela deixou de funcionar. A Resistência continuou recebendo novos membros até que o grupo decidiu atacar o Conselho. Aproveitando que eles não têm mais o poder do fragmento, Sonic fica impressionado com a quantidade de coisas que aconteceu em apenas um dia. Mas Rebel diz que ele sumiu por semanas, mostrando que a passagem de tempo entre os mundos pode ser diferente. A Egg-Force volta a atacar, dessa vez com os membros do Conselho do Caos. Nine aparece por um portal usando uma nave. Enquanto Nine despistava a Egg-Force, Sonic usou o Home Attack para alcançar a raposa. Então Nine abre um novo portal e tira eles de New York. Com a nave, Nine e Sonic podem viajar pelo espaço de fragmentos. Esse é o local que Sonic atravessa toda vez que ele toca em um fragmento. Mas assim como das outras vezes, Sonic decide ignorar essa informação, já que a Resistência estava precisando de ajuda. Porém, em vez de voltarem, Nine leva Sonic para um novo mundo. Enquanto explorava o Fragverso, Nine encontrou o Sinistro. Um mundo completamente vazio, onde ele quer construir uma Green Hill do zero utilizando o poder do prisma. Mas Sonic não tem tempo para isso agora, ele precisa voltar para New York e ajudar a Resistência na guerra. Nine se recusa a voltar, mas ele abre o portal para que Sonic viaje através do Fragverso novamente. Sonic se despede de seu amigo e parte em direção a New York. Mais uma vez, de volta a New York, Sonic chega a tempo de salvar Rebel e Knucks do Conselho do Caos. A batalha pelo controle da cidade continua. Dr. Profundo, Dr. Balbúcio e Sr. Dr. Eggman enfrentam Knucks, Sonic e Rebel. Apesar da força da Resistência, os membros do Conselho conseguem render o trio. Só que Nine aparece pelo portal para ajudar o Sonic. A raposa consegue livrar a Resistência, mas Nine atraiu a atenção do Conselho, já que ele conseguiu abrir um portal. E a Rush identificou que há um fragmento na nave da raposa. Então, Sr. Dr. Eggman vai atrás do Nine, enquanto os outros atacam a Resistência para despistar o Sonic. No céu, Nine consegue resistir aos ataques do Sr. Dr. Eggman, porém não demora muito e ele é encurralado pela nave mãe do Conselho, que consegue capturar a nave do Nine. Nas ruas da cidade, a batalha encerra com a vitória da Resistência, então Sonic decide procurar pelo Nine. Enquanto corria, Sonic conseguiu atingir uma velocidade rápida suficiente para que um novo portal se abrisse sem que ele dependesse do fragmento, jogando ele em um novo mundo. Uma nova dimensão criada pelo fragmento do prisma. Nesse mundo, toda Green Hill foi transformada em um gigantesco oceano, com pequenas ilhas espalhadas pelo local. Sonic cai próximo a uma dessas ilhas, e logo ele conhece as versões de seus amigos desse lugar: Ripa, Black Rose e Sails. Eles são piratas. Sonic ajuda os três a retornar ao navio, onde ele conhece Catfish e Dredd, o capitão. Depois de festejarem a noite inteira, no dia seguinte, Sonic fala para os piratas sobre o fragmento e pergunta se eles já viram algum cristal brilhante. Então Black Rose fala sobre o farol do diabo, mas eles são interrompidos quando outros piratas aparecem para saquear o navio. Os piratas do Dredd se escondem de medo e Sonic enfrenta sozinho os inimigos. Durante a luta, ele cai fora do navio e descobre a nova habilidade de seus tênis. Agora eles têm a capacidade de flutuar sobre a água.
Ao verem Sonic em ação, Ripa e os outros também vão para o combate, garantindo a vitória para o grupo. Por causa da liderança do Sonic, os piratas do Dread declaram o Ouriço como novo capitão. Sonic pede novamente para eles falarem sobre o Farol do Diabo, e apesar da relutância do Dread em contar, ele diz para Black Rose falar sobre o incidente. Há alguns anos, Dread era um pirata temido pelos mares, e ele estava em busca do tesouro mais precioso de todos, o Farol do Diabo, uma joia localizada em uma ilha quase impossível de acessar. Mas após conseguir um mapa que mostrava a localização da ilha, Dread levou toda a sua tripulação até o local. Porém, o capitão não conseguiu navegar através das rochas, e o navio acabou afundando com toda a tripulação. No fim, Dread foi abandonado pelos seus piratas, e desde então, ele nunca mais ousou buscar pelo Farol do Diabo. Mesmo depois de toda essa história, Sonic está decidido a encontrar o farol, já que é o único jeito dele conseguir o fragmento. Então, usando a energia de seus tênis, ele direciona o navio para o fragmento. Mas pouco depois de partir, um submarino da Egg Force aparece, sendo comandado pela Rusty. O Conselho do Caos conseguiu utilizar o poder do fragmento para enviar tropas através do Fragverso. A Egg Force ataca o navio dos piratas. Sonic tenta comandar um contra-ataque, mas seus novos companheiros nunca tiveram um confronto real e o navio acaba sendo danificado. Um dos robôs analisa a energia do tênis do Sonic durante a luta, fazendo com que a Rusty consiga a localização do fragmento. Antes de partir, Rusty ordena que a Egg Force destrua o navio dos piratas, mas ao olhar a Black Rose, ela cancela o ataque e parte em direção ao farol. Sonic convence o Dread a consertar o Viagem dos Anjos. Com a velocidade do ouriço, eles podem conseguir passar pelas rochas ao redor do farol. Com o furacão criado pelo Sonic, o Viagem dos Anjos consegue ultrapassar o submarino da Egg Force, mas eles acabam perdendo uma das velas no processo. Sonic puxa o navio usando toda a sua velocidade. Um confronto entre as duas embarcações começa. Os piratas do Dread invadem o submarino, porém, Rush envia tropas da Egg Force direto para o Farol do Diabo. Dread diz para Sonic na frente, mas em vez disso, o ouriço lança o Dread em direção à ilha. A batalha no submarino continua. Sonic consegue derrotar os últimos robôs da Egg Force, e os piratas rendem a Rush, dominando o submarino para eles. Enquanto isso, na ilha, Dread derrota alguns robôs e consegue pegar o fragmento, mas ele é encurralado por mais robôs. Sonic deixa os piratas cuidando da Rush e vai em direção à ilha para ajudar o capitão. De longe, Sonic vê o capitão caindo do topo da montanha e corre para resgatá-lo. Quando Sonic salva o capitão, o cristal toca em seu rosto e mais uma vez ele é puxado para dentro do Fragverso. Dentro do universo fragmentado, Sonic encontra com Shadow. A princípio, Sonic acredita que esse é algum tipo de versão alternativa do Shadow, mas os dois entram em confronto e logo Sonic percebe que aquele é o mesmo Shadow de sempre. Depois que o prisma foi destruído, Shadow foi enviado para o Fragverso junto com Sonic. Enquanto Sonic foi jogado para New York, Shadow ficou vagando pelo espaço fragmentado. O Ouriço Preto ainda tentou entrar pelo portal, mas ele não conseguiu atravessar. Durante sua tentativa, ele acabou perdendo a Esmeralda do Caos. Por causa disso, Shadow ficou preso no Fragverso. Toda vez que o Sonic atingia uma certa velocidade, ele era capaz de gerar uma energia no Fragverso, que Shadow utilizava para se comunicar com o Sonic. Após o breve confronto entre os dois ouriços, Shadow explica para Sonic sobre o vazio do espaço entre os mundos, passando por cada um dos portais. Por algum motivo, Sonic é o único que consegue entrar e sair livremente de cada mundo, mesmo sem a energia dos fragmentos. Shadow tentou acompanhar Sonic diversas vezes, mas ele é bloqueado pelos portais, exceto um. Quando Sonic causou a explosão de energia em New York, Shadow foi arremessado para perto de um outro portal. O Ouriço Preto leva o Sonic até esse novo lugar. Esse mundo é a Green Hill original, mas desolada e sem vida. Apesar de tudo estar no lugar exatamente como a original, essa Green Hill se tornou uma versão fantasma. Assim que entram nesse mundo, Sonic se alegra por estar em casa, reconhecendo todos os detalhes familiares. No entanto, seus amigos aparecem como versões fantasmas, repetindo sempre as mesmas frases. Shadow explica que seu universo foi transformado em uma versão cruel para fazê-lo sofrer. Sonic pede ajuda a Shadow para consertar essa situação. O Ouriço Preto leva o Sonic até o Templo na Montanha, local onde originalmente ficava o Prisma do Paradoxo. Ao chegar lá, eles encontram um molde de como o Prisma era antes de ter sido partido. Além disso, um dos fragmentos está no lugar. Shadow diz a Sonic que eles precisam reunir os fragmentos do Prisma do Paradoxo para restaurar o seu mundo. Mas por causa de todas as confusões causadas pela imprudência de Sonic, Shadow decide que ele mesmo vai buscar os fragmentos e o outro confronto entre os ouriços começa. Shadow acredita que os reguladores de energia são o que fazem Sonic ser capaz de atravessar os portais, então Shadow decide pegá-los para si. Os dois ouriços se enfrentam por toda a Ghost Hill. Para usar do Sonic, Shadow consegue todos os reguladores e parte em direção ao vazio. Mas o Ouriço Azul não desiste e usa sua velocidade para abrir seu próprio portal, atravessando para o vazio e continuando a perseguição para impedir o Shadow.
a luta entre os dois continua no Fragverso, até que próximo ao portal de New York, a nave-mãe do Conselho do Caos surge. Dessa vez, não só a Agforce, mas o próprio Conselho conseguiu acesso ao Fragverso. Sonic e Shadow seguem a nave que está indo em direção ao portal do Bosqueje. A nave atravessa o portal e Shadow tenta seguir, mas ele é bloqueado novamente. O impacto arremessa o Shadow através do vazio, e Sonic corre para resgatar o seu rival. Os dois conseguem se salvar, e então Shadow percebe que não são os reguladores que permitem o Sonic atravessar pelos portais, é a energia do próprio ouriço que está sincronizada com os fragmentos. Por isso, ele é o único capaz de entrar e sair dos mundos. Shadow devolve os reguladores para o Sonic. O ouriço preto decide auxiliar o herói. Enquanto o Sonic age dentro dos mundos em busca dos fragmentos, Shadow ficará no vazio para impedir que o Conselho do Caos atravesse para os outros mundos. E com essa nova equipe formada, Sonic segue seu caminho até Bosqueje. De volta ao labirinto Bosqueje e determinado a encontrar os fragmentos, Sonic parte à procura de seus amigos. Logo, ele encontra os robôs da Agforce destruindo o lugar. Rapidamente, Sonic derrota todos os robôs e vai para a superfície onde estão os saqueadores. Enquanto isso, dentro da nave do Conselho, Dr. Não e Dr. Balbúcio estão responsáveis por localizar o fragmento desse mundo. Eles estão fazendo o Nine de refém, já que a raposa é o único com conhecimento sobre os cristais. Os vilões percebem que Sonic também está nesse mundo e ficam em alerta. Ao ouvir sobre o ouriço, Nine entra no sistema de um dos robôs da Agforce e passa a controlá-lo com o objetivo de entrar em contato com o Sonic. De volta à floresta, na superfície, Thorne está tentando convencer os saqueadores a lutar, mas Altiva se recusa, dizendo que eles só precisam devolver o fragmento, que a destruição vai acabar. Sonic aparece e logo percebe que o fragmento está por perto, mas prefere não falar nada. Ele observa a discussão entre os saqueadores e a Thorne. Thorne não quer entregar o fragmento por ser o coração da selva, e mesmo que ela tenha que lutar sozinha, ela vai defender a floresta. Então ela parte para o labirinto. Sonic concorda com as palavras da Thorne e decide ajudá-la. Dentro da floresta, Sonic e Thorne enfrentam o Dr. Balbúcio e alguns robôs controlados pelo Dr. Não. Durante a luta, Bird chega para ajudar a Thorne. Um dos robôs do Conselho consegue uma leitura do fragmento vindo do Flick. Então, para proteger seu pássaro, Thorne e Bird fogem do local. Sonic acaba ficando para trás e Nine aproveita que o Conselho está perseguindo o fragmento para entrar em contato com Sonic usando um dos robôs da Agforce. Nine conta o que está acontecendo e depois ele atualiza o regulador do Sonic para que eles possam se comunicar a qualquer momento. Sonic quer resgatar o seu amigo, mas Nine diz para Sonic focar no fragmento de Bosqueje, enquanto a raposa vai dar um jeito de atrapalhar os planos do Conselho de dentro da nave. Utilizando seus tênis para localizar o fragmento, Sonic chega a tempo de salvar Thorne da emboscada dos robôs. Os saqueadores também aparecem no lugar e uma grande batalha começa. Sonic se aproxima da Thorne e pede o fragmento. Ele sabe que está com a Bird. Se a Thorne entregar o fragmento para o Sonic, o ouriço vai poder atrair o Conselho para fora do mundo deles. Thorne concorda e devolve o fragmento para o Sonic, que estava dentro da Bird. A Flick teve que vomitar o cristal. Mesmo com um pouco de nojo, Sonic pega o objeto e vai para dentro da floresta. Quando o Conselho se prepara para seguir o ouriço, a Thorne acerta um golpe em cheio no Dr. Balbúcio, que deixa o bebê extremamente irritado e começa a atacar todo mundo, até mesmo os próprios aliados. Por causa do descontrole do bebê, a Agforce não vai atrás do Sonic e os saqueadores são feitos de refém, forçando Sonic a voltar para a batalha. Sonic aparece utilizando o poder do fragmento para atacar todos os robôs de uma vez, porém, em um momento de distração, um dos robôs consegue segurar o Sonic, que deixa o fragmento cair próximo ao Dr. Balbúcio. O vilão pega o fragmento e retorna para a nave-mãe, deixando o labirinto Bosqueje para trás. Com a ajuda da Altiva e da Thorne, Sonic segue o Conselho através do portal para o Fragverso. Dentro do vazio, Sonic entra em contato com Nine e a raposa diz para o ouriço ir para o próximo mundo antes que o Conselho chegue lá. Shadow, que também está no vazio, dá uma forcinha para o Sonic, empurrando seu rival direto para lugar nenhum. De volta aos piratas, após Sonic ter desaparecido de lugar nenhum, o resto da tripulação fez Rush Rose de prisioneira. Dredd tenta convencer Rush a se aliar aos piratas, mas a meio robô é leal ao Conselho. Então, a bordo do submarino, os piratas partem em direção ao horizonte, deixando o Viagem dos Anjos para trás. Sonic chega a lugar nenhum e parte em direção ao Fórum do Diabo, local da última luta dele ao lado dos piratas. Não demora muito e a nave-mãe do Conselho também aparece. Dessa vez, quem vai buscar o fragmento é o Dr. Profundo e o Dr. Feito. A bordo do submarino, os piratas de Dredd estão definindo uma rota para um novo destino. Quando a nave do Conselho aparece, eles utilizaram o sinal da Rush para localizar o fragmento. Apesar dos piratas resistirem ao ataque, os robôs da Agforce conseguem tirar o fragmento das mãos do capitão e ainda danificam o submarino, impedindo que eles persigam a nave. Rush, que achou que ia ser resgatada, fica surpresa ao ver a nave do Conselho indo embora, deixando ela para trás. Dr. Profundo e Dr. Feito entram em contato com a nave-mãe para fazer a coleta do fragmento. Mas, com a interferência de Nine no sistema da AgTech, os vilões não conseguem passar as coordenadas de sua localização para os outros membros do Conselho, dando tempo para que Sonic chegue até o cristal. Enquanto isso, próximo ao farol, Sonic está à procura dos piratas quando ele observa de longe a nave do Conselho se distanciando do submarino. Então Sonic parte para lá. Ao chegar no submarino, o capitão deixa Sonic a par da situação.
O ouriço pede ajuda para irem atrás do fragmento, mas o submarino foi danificado no confronto. Rush percebe que era completamente descartável e por causa disso, ela decide se juntar aos piratas e ajudar a tripulação a consertar o submarino. Apesar da desconfiança da tripulação, Sonic decide confiar na sua quase amiga. Uma nova perseguição começa. O submarino consegue acertar a nave do Conselho e danifica o motor, forçando eles a submergirem. O Conselho tenta se esconder nas profundezas do oceano, mas logo eles são localizados e a batalha continua. Eles perseguem os inimigos para fora do oceano e o confronto se estende para os céus. Porém, ambas as naves são danificadas, caindo de volta para o mar. Sem terem mais como fugir, Dr. Profundo e Dr. Feito enviam seus robôs para atacar. Sonic invade a nave dos vilões e rapidamente recupera o cristal. Enquanto isso, no submarino, os piratas lutam contra a Egg-Force. Na volta, Sonic é atacado pelo Dr. Profundo e perde novamente o fragmento, mas Ripa e Rush conseguem recuperá-lo e devolvê-lo ao capitão, que perde novamente para o Dr. Profundo. Uma confusão generalizada acontece a bordo do submarino. Sonic tenta ajudar os piratas, mas Dredd diz a ele para ir atrás do fragmento enquanto os piratas cuidam da Egg-Force. Então, Sonic obedece e volta para a nave do Conselho, onde o Dr. Profundo tinha levado o fragmento. O problema é que durante a luta, mais robôs são enviados para o Kraken. Ripa tenta chamar pelo Sonic, mas Dredd diz que o ouriço abandonou eles, convencendo toda a tripulação de que o ouriço era um traidor. Sem saber dessa armação, Sonic continuou sua batalha a bordo da nave do Conselho para tentar recuperar o cristal. A batalha se intensifica nos dois lados, mas no final, tanto Sonic quanto os piratas saem vitoriosos. Quando o Sonic retorna para o submarino com o fragmento, ele é encurralado pelos piratas que acreditam que o Sonic abandonou eles. Sem tempo para explicar o que tinha acontecido, Sonic tenta fugir correndo sobre a água. Uma nova perseguição acontece por todo lugar nenhum. Enquanto isso, no Fragverso, para atrasar a nave-mãe de chegar a esse mundo, Shadow arremessa algumas pedras no motor da nave que fazem ela parar de funcionar, dando mais tempo para o Sonic. Sonic tenta pegar velocidade para abrir um novo portal, mas em cima da água ele não consegue ser rápido o suficiente. Sonic acaba perdendo fragmento quando acerta algumas rochas próximo ao Farol do Diabo, e é nesse momento que a nave do Conselho chega para atrapalhar mais uma vez. Outro confronto se inicia contra o Dr. Profundo e a Egg-Force, só que agora Sonic decide priorizar seus amigos em vez de lutar pelo fragmento. Dessa vez, quem abandona a tripulação é o próprio Dredd. Obcecado pelo cristal, o capitão deixa sua tripulação sozinha lutando contra os robôs enquanto tenta fugir. Mas a nave do Conselho vai atrás dele. Com a confiança da tripulação restaurada, Black e Rush dizem para Sonic seguir a nave do Conselho enquanto eles dão conta do resto dos robôs. Dredd consegue derrubar o Dr. Profundo e Sonic derruba o Dredd recuperando o fragmento. E sem perder tempo, Sonic usa a montanha para atingir a velocidade necessária para abrir o portal. Porém, a nave-mãe do Conselho surge bem em cima e atrapalha a corrida dele. Sonic e Dredd são cercados pelos inimigos, e os tripulantes que estavam no submarino são feitos de refém. O Senhor Dr. Eggman exige o fragmento, mas Sonic arremessa ele em direção ao oceano, causando uma grande confusão e uma nova batalha começa. No final, Dr. Profundo consegue o fragmento e a nave-mãe abre o portal de volta para o Fragverso. Sonic fica surpresa ao ver que Dredd também está na nave-mãe, e com a ajuda do submarino, Ouriço consegue alcançar a nave antes dela atravessar o portal. Mesmo assim, o Conselho do Caos agora possui 3 fragmentos do Prisma. A batalha é levada de volta à cidade de New York, onde a Resistência achou que tinha vencido desde que o Conselho partiu para o Fragverso. Mas assim que os vilões retornam, os robôs são reativados e de novo, Sonic precisa lutar para proteger seus amigos. Dentro da base do Conselho, os Eggmans usam o poder combinado dos 3 fragmentos que coletaram para criar novos robôs da Egg-Force, agora energizados diretamente com o poder do Prisma, tornando os robôs mais fortes. No subterrâneo da cidade, a Egg-Force ataca o grupo do Sonic, mas os heróis conseguem se sobressair e derrotar todos os robôs. Essa derrota deixa o Sr. Dr. Eggman furioso. Cansado de sempre estar um passo atrás do ouriço, o Sr. Dr. Eggman decide usar a criatividade do Nine para sua próxima criação. Sonic, Rebel, Knuckles e Big retornam para as ruas só para encontrarem cada vez mais robôs para enfrentar. Apesar de estarem em menor número, eles decidem continuar seguindo em frente. O objetivo deles é chegar na base do Conselho para recuperar os fragmentos. Só assim, a Resistência vai conseguir derrotar o Conselho do Caos de uma vez por todas. Enquanto isso, Sr. Dr. Eggman provoca o Nine, que diz que o vilão nunca vencerá o Sonic por não pensar igual ao ouriço. E isso dá uma ideia ao vilão: criar um robô capaz de pensar e agir igual ao Sonic, uma cópia perfeita feita de metal. Ao perceber a besteira que havia feito, Nine tenta entrar em contato com o Sonic pelo comunicador, mas ele é interrompido quando o Dr. Não aparece e descobre o que a raposa estava tentando fazer. Na cidade, a batalha continua. Sonic e os outros conseguem derrotar os robôs energizados, mas não adianta, porque mais robôs aparecem. Dentro da base do Conselho, Sr. Dr. Eggman começa o processo de criação de seu novo robô, e o resto do Conselho cria uma emboscada utilizando o comunicador do Nine. Nas ruas da cidade, Sonic recebe um chamado do Nine para ir até o portão sudoeste, porque lá estaria vazio. Sonic, Rebel e Knuckles vão até o local combinado, mas chegando lá, não era o Nine que estava esperando por eles, mas sim a nova criação do Conselho, o Chaos Sonic.
uma versão metal do ouriço, tão rápido quanto o original e ligeiramente mais irritante. Chaos Sonic simplesmente dá uma surra no Sonic. A versão metálica é tão rápido quanto o Sonic original, e sozinho ele consegue dar conta do Sonic e do Knuckles juntos. Sonic decide apostar uma corrida contra sua cópia, e os dois correm pela cidade. Knuckles volta para ajudar a Rebel, que estava enfrentando a Egg Force sozinha. Na cidade, os dois ouriços apostam uma corrida, e na base do conselho, eles planejavam seu próximo movimento. Dessa vez, eles não vão dominar apenas New York. Com o poder dos cristais, eles podem manter os portais abertos para os outros mundos, e com isso, cada um dos membros do conselho pode dominar um local diferente. Nine tenta alertar o perigo de deixar esses portais abertos, já que eles não são naturais, e isso pode causar uma instabilidade entre os mundos. Mas o Sr. Dr. Eggman e os outros ignoram a raposa e partem para colocar seu plano de dominação em ação. Nas ruas da cidade, após quase perder, Sonic aproveita o momento de distração do Chaos Sonic e faz com que o vilão seja atingido por um ônibus, deixando o robô preso debaixo do veículo. Isso daria tempo suficiente para o Ouriço voltar para a torre do conselho e ajudar Knuckles e Rebel. De longe, Dredd observa tudo e segue Sonic em busca de seu fragmento. O Conselho do Caos abre os portais, e a cidade de New York começa a invadir os outros mundos. Vários prédios começam a surgir no labirinto pós-Cage e em lugar nenhum. Sonic retorna até onde Rebel e Knuckles estão, e os três entram nas instalações da base do conselho, mas não demora muito e o Chaos Sonic está de volta para incomodar o grupo. Agora são 3 contra 1. Chaos Sonic enfrenta Rebel, Knuckles e o próprio Sonic ao mesmo tempo e consegue vencer os 3, mas Dredd surge para ajudar. Os 4 juntos conseguem enfrentar o Chaos Sonic. De repente, um grande terremoto acontece. Por causa dos portais abertos, o Fragverso está começando a ficar instável. Para impedir que isso aconteça, Nine resolve agir. Ele se liberta das algemas e derrota os robôs que estavam de guarda. Enquanto estava indo em direção à sala dos fragmentos, Nine vê a luta do Sonic pelo monitor de vigilância e diz para o Ouriço levar sua versão de metal até ele. Quando os dois chegam na sala do fragmento, Nine dispara um raio que atinge o Chaos Sonic, destruindo completamente o robô. Sonic e Nine colocam os fragmentos em um container e despicham o Conselho do Caos. Os dois vão até o local onde está a Fragnave do Nine, para que eles possam fugir. Sonic diz ao Nine que eles devem ir até a Ghost Hill, porque lá está o molde do Prisma do Paradoxo. Se eles levarem todos os fragmentos até lá e conectarem de acordo com o que aparece no molde, eles vão conseguir trazer de volta o mundo original do Sonic. Nine tem outra ideia em mente, mesmo assim, ele decide ir junto. Com o molde, Nine vai poder reconectar o Prisma do Paradoxo e utilizá-lo para construir um mundo perfeito que ele tanto deseja. Nine e Sonic tentam fugir, mas logo são encontrados pelo conselho e uma perseguição começa. Nine tenta ativar o poder do fragmento para abrir o portal, mas a Fragnave é atingida e danificada na queda. Por sorte, Rush e Black Rose atravessam o portal com o submarino e ajudam Sonic a combater o conselho. Sonic tenta usar sua velocidade para abrir o portal para o Fragverso, mas como ele está levando o container ao mesmo tempo que precisa desviar dos ataques da Egg Force, o Ouriço não consegue atingir a velocidade necessária. Então ele decide atravessar os portais que estão abertos para tentar escapar pelos outros mundos. Nine diz que não é uma boa ideia, já que os portais estão instáveis, mas como eles não têm outra opção, o jeito é correr. Sonic e Nine atravessam o portal de lugar nenhum. Sonic fica surpreso ao ver os prédios de New York que surgiram no meio do oceano. Logo atrás deles, Dr. Não e Dr. Balbúcio chegam para atrapalhar o Ouriço. Enquanto corre entre os prédios, Sonic e Nine encontram o Viagem dos Anjos. Nine fica surpresa ao ver o Sails, sua versão desse mundo. Sonic pede ajuda para Ripa, que agora está no comando do navio. Enquanto os piratas atacam a nave do conselho, Sonic e Nine aproveitam para escapar de volta para New York. Assim que chegam na cidade, os dois heróis são confrontados pelo Dredd, que está em busca de seu tesouro. Knuckles e Rebel aparecem para ajudar. Knuckles fica responsável por cuidar do Dredd, enquanto Rebel luta contra a Egg Force, dando tempo de Sonic e Nine fugirem. Agora eles correm para o portal de Boss Cage. Os dois chegam no labirinto sem tempo para conversar. Sonic corre com os fragmentos e passa pelos saqueadores. Mais uma vez, Nine se impressiona com sua versão desse mundo. Thorne aparece para dar apoio para o Ouriço. Com a ajuda de Rush e Black Rose, as 3 versões da M se unem para enfrentar o exército da Egg Force. Enquanto as M's ganham tempo, Sonic aproveita para atingir a velocidade máxima e abrir o portal que arremessa ele, o Nine e os fragmentos para dentro do vazio. Finalmente, os dois se livram do conselho. Dentro do vazio, Shadow aparece e ajuda a levar o container até a Ghost Hill. Ao chegarem lá, o grupo não tem muito tempo, já que cada vez mais os mundos estão instáveis. Shadow não confia em Nine. Mesmo assim, o trio vai em direção ao Templo da Montanha. Nine diz que o alimento dos cristais no modelo precisa ser perfeito, senão a realidade pode ser alterada de forma permanente. Então ele pede que Sonic e Shadow esperem do lado de fora enquanto ele trabalha no Prisma. Os dois ouriços concordam, mas a desconfiança de Shadow continua. O Ouriço Preto acredita que o objetivo de Nine seja diferente do objetivo deles, mas Sonic está confiante de que tudo vai dar certo. De repente, a nave mãe do conselho atravessa o portal. Mesmo sem ter os fragmentos, a nave ainda está sendo alimentada pela energia residual que os fragmentos deixaram, possibilitando que eles consigam atravessar o Fragverso. Como eles precisam ganhar tempo para que o Nine conclua o modelo do Prisma, Sonic e Shadow se unem contra o conselho.
Se um ouriço já era o suficiente para enfrentar a Egg Force, com a ajuda de Shadow, o exército do Conselho não tem a menor chance. A combinação dos dois lutadores mais poderosos de Green Hill é capaz de eliminar cada um dos robôs do Conselho. Mesmo com os robôs sendo energizados pelo fragmento, os dois ouriços conseguem se sobressair. Enquanto os heróis lutam dentro da montanha, Nine começa a encaixar os cristais. Quando ele vai colocar o segundo fragmento, uma onda de energia é ativada por toda Ghost Hill, e por alguns instantes, o lugar se torna Green Hill novamente, até as versões fantasma dos amigos do Sonic voltaram ao normal. Mas antes que o ouriço conseguisse chegar até eles, a energia do prisma é dissipada novamente e Green Hill se transforma em Ghost Hill. Embora tenha sido por pouco tempo, isso mostra que ao conectar todas as partes do prisma, o mundo deles vai retornar ao que era antes. Dentro da nave-mãe, o Sr. Dr. Eggman percebe a leitura de energia vindo da montanha, então ele manda o exército até o lugar. Para impedir que os dois ouriços atrapalhem seus planos, o vilão usa energia da nave para aumentar a força do Dr. Balbúcio e do Dr. Profundo. Os vilões conseguem encarar a velocidade dos ouriços. Durante a luta, Sonic percebe que a nave do Conselho está indo em direção à montanha. Shadow diz que vai segurar os dois membros do Conselho e isso dá tempo de Sonic ir em direção ao templo. Dr. Feito e Sr. Dr. Eggman tentam impedir o ouriço, mas Sonic consegue entrar no templo e destruir os robôs que estavam atacando Nine. A entrada do templo fica bloqueada. Do lado de fora, a Egg Force está utilizando todo o seu equipamento para invadir o lugar, enquanto do lado de dentro, Sonic diz a Nine que a única forma dele lutar contra o exército é usando o poder do Prisma. Como ele possui a mesma assinatura de energia do Prisma, ele pode usar esse poder para aumentar sua própria força. Nine diz que é perigoso, mas concorda. Nine canaliza parte da energia do Prisma e direciona para o Sonic. Dessa forma, o ouriço tem sua velocidade aumentada significativamente. Sonic se torna tão rápido ao ponto de deixar imagens residuais de si por onde passa, quase como se criassem cópias. Facilmente, ele derrota todos os robôs que estavam próximos à montanha e parte em direção ao Shadow. Com a força do Prisma, Sonic consegue vencer o Dr. Profundo e o Dr. Balbúcio, enviando os dois para longe. Recusando-se a admitir a derrota, Sr. Dr. Eggman usa a energia de sua nave para criar um titã prismático com a aparência do Eggman original. A força desse titã é tão grande que mesmo a combinação de ataques do Sonic e do Shadow não são capazes de retardar o inimigo. Sem ter como derrotar a nova criação do Conselho, Sonic corre até o Nine. A raposa diz que se ele conseguir igualar a frequência energética entre o titã e o ouriço, Sonic será capaz de deter o inimigo. Nine infunde o Sonic com mais energia prismática. Dessa vez, o ouriço atinge uma nova forma. A energia do prisma dá uma coloração roxa aos espinhos e olhos do Sonic. Além disso, sua força e velocidade foram aumentadas. Sonic corre em direção ao Titã Eggman e o acerta em cheio, arremessando ele contra a montanha, e por fim destruindo completamente o inimigo. Sonic percebe que a Ghost Hill ainda não havia sido restaurada. Nine diz que ainda falta um último fragmento, o que está no Sinistro, e para a surpresa de Sonic, Nine revela que nunca teve a intenção de restaurar a Green Hill. Ele só precisava do Prisma Fantasma para saber como montar o Prisma do Paradoxo e usar o seu poder para transformar o Sinistro em seu novo lar. Sonic tenta convencer Nine a parar, já que depois de tanta aventura, o ouriço achou que eles se tornaram amigos, assim como o verdadeiro Tails. Porém, isso irrita o Nine, que está cansado de ser comparado à versão que o Sonic está acostumado. Decidido a construir sua própria realidade, Nine trai o Sonic e rouba os fragmentos para si. A raposa abre o portal para o Sinistro e abandona Sonic em Ghost Hill. De longe, Shadow observava a situação que ele já esperava que fosse acontecer. Sonic vê seu amigo partindo, se sentindo triste pela traição do Nine. Assim que chega no Sinistro, Nine conecta todos os fragmentos, reconstruindo o Prisma do Paradoxo, transformando esse mundo. Entretanto, os outros mundos são afetados, acelerando o colapso. Sonic ainda está arrasado com o fato de não haver mais chance de restaurar Green Hill, além de se sentir traído por Nine. Shadow alerta que eles não têm tempo a perder e precisam sair dali antes que todo esse lugar seja destruído. O Conselho do Caos decide retornar para New York com um pouco de energia que ainda resta em sua nave. Sonic e Shadow tentam alcançar um terreno mais alto para ganhar velocidade suficiente e se teleportarem, mas a destruição desse mundo atrapalha os dois. Shadow percebe que Sonic está desolado por perder seus amigos. O Ouriço Preto lembra a ele que esse mundo não é a Green Hill de verdade. Se Sonic quiser salvar seus amigos, eles vão precisar sair desse lugar antes que tudo seja consumido. Os dois voltam a correr pela Ghost Hill. Por causa de todos os obstáculos causados pelo colapso desse mundo, eles não são capazes de atingir a velocidade suficiente. Eles decidem usar as fraturas que estão no céu para retornarem para o vazio. Os dois pulam entre diversos fragmentos até alcançar o portal. Após conseguirem sair, o portal de Ghost Hill explode, arremessando os dois ouriços para longe. Sonic teme que a mesma coisa possa acontecer com os outros mundos. No Sinistro, Nine está construindo um novo exército utilizando o poder do Prisma. Após algumas tentativas, ele cria um robô que lembra o Ouriço Azul. No entanto, a energia utilizada começa a afetar o Sinistro e esse mundo também começa a colapsar. Nine se pergunta como isso é possível, já que ele possui o Prisma do Paradoxo, até que ele percebe que a energia que o Sonic emana é a resposta. No vazio,
Sonic se culpa por tudo que está acontecendo. Shadow tenta animar seu rival, dizendo que sempre há um outro jeito, algo que ele aprendeu com o próprio Sonic. Agora ele só precisa encontrar o Nine e recuperar o Prisma, assim poderão consertar tudo. Sonic lembra do Sinistro e acredita que é o lugar onde Nine está escondido. Sonic leva Shadow até a entrada do portal. Shadow lembra que não pode atravessar portais, por isso, Sonic decide usar uma fratura dimensional permitindo que os dois acessem o Sinistro. Ele se aproxima da fortaleza do Nine. Sonic tenta convencê-lo a parar, mas Nine diz que vai usar o poder do Prisma para construir o seu próprio paraíso. Nine canaliza a energia do Prisma para estabilizar o Sinistro. Ele envia seu Alpha Sonic para a luta. Sonic e Shadow se unem para enfrentar o novo robô. Sonic lembra que enfrentou algo parecido em New York, mas agora ele está junto com Shadow, e os dois ouriços são capazes de superar e derrotar essa nova versão metálica do Sonic. Quando eles acharam que a vitória estava garantida, Nine revela que o Alpha Sonic não é sua única criação. Ele fez versões de todos os antigos amigos do ouriço. Essas versões alfas são poderosas, e mesmo a combinação dos dois heróis não é o suficiente para vencê-los. Shadow percebe que a única forma de parar esses robôs é com um prisma. Ele diz para Sonic ir para a fortaleza, enquanto ele dá conta dos alfas. Sonic avança para a fortaleza, desviando os ataques lançados por Nine. O ouriço não consegue chegar no topo, logo ele é atingido por alguns cristais que o jogam de volta para o chão. Shadow aparece para dar apoio, só que os dois são cercados pelos robôs. Nine se une às suas criações. Sonic questiona se isso é realmente o que o Nine deseja, passar o resto da vida ao lado de robôs em vez de amigos de verdade. Nine acredita que seus robôs são os únicos em que ele pode confiar. Sonic alerta para a atual situação do Sinistro. Assim como os outros mundos, esse lugar também está desmoronando. Nine não se preocupa quanto a isso, pois ele precisa apenas terminar o Prisma do Paradoxo. Assim, ele terá energia suficiente para estabilizar o Sinistro. Sonic acha estranho que Nine ainda não tenha reconstruído o Prisma. Nesse momento, Shadow percebe que é a energia do Sonic que está faltando. O Ouriço Preto sabe que enquanto o Sonic estiver naquele espaço, Nine poderá concluir seus planos. Shadow cria um tornado para arremessar o Sonic de volta para o vazio. Nine tenta impedir, mas falha. Shadow arremessa o Ouriço através da fratura dimensional, porém, ele fica sozinho para enfrentar os alfas. Cansado das batalhas anteriores, Shadow logo se vê cercado pelos robôs até que ele é arremessado para dentro do abismo. Na fortaleza, Nine cria cópias da Alpha Bird e envia elas atrás do Sonic. No vazio, Sonic é perseguido pelos robôs. Ele percebe que não vai conseguir dar conta dos inimigos sozinho, então ele cria um tornado para despistar os robôs e vai em busca de ajuda. Atravessando o portal, Sonic está de volta em New York. Os portais criados pelo Conselho do Caos ainda estão abertos, mas a situação está bem pior. Todos os mundos estão se deteriorando. Não vai demorar para que aconteça o mesmo que aconteceu em Ghost Hill. Um holograma do Nine aparece em frente ao ouriço e explica que toda essa destruição foi causada pelo Conselho do Caos. Os mundos entraram em colapso quando eles abriram os portais. O Prisma é a única forma de manter o Sinistro a salvo da inevitável destruição. Sonic corre pelas ruas de New York em busca da resistência. Nine utiliza o poder do Prisma para controlar a cidade, inclinando todo lugar, forçando Sonic a salvar os habitantes indefesos. Ao longe, ele vê Big e Frog em apuros, mas não chega a tempo. Por sorte, Altio estava por perto e salva os dois. Ela não é a única. Agora que os mundos estão conectados, as outras versões dos amigos do Sonic estão ajudando no que podem. Todos se reúnem no submarino Kraken. Nine envia seus robôs para trazer o ouriço de volta. Sonic atrai a atenção dos inimigos, enquanto o Rebel leva os outros para a central. Apesar de ser a base do Conselho, atualmente é o lugar mais seguro para eles ficarem. O Conselho do Caos observa a chegada da Resistência, mas se recusam a oferecerem abrigo, já que eles têm pouca energia sobrando do fragmento. Sonic corre pelas ruas tentando se livrar dos robôs, sem sucesso. Nine sabe que Sonic é incapaz de deixar seus amigos em perigo, por isso ele envia as Birds para a central para atacar a Resistência, forçando Sonic a parar de fugir. O ouriço é encurralado pelos robôs, mas uma improvável aliança é formada. O Conselho do Caos aparece para lutar. Sonic fica confuso. Dr. Profundo diz que eles só estão ali porque precisam da energia do ouriço para salvar a cidade. Combinando seus ataques, junto com o Conselho, eles finalmente conseguem derrotar as Birds, restando apenas a Alpha que foge pela fenda dimensional. O holograma do Nine também desaparece. Sonic explica que os poderes dele estão instáveis e que ele precisa de sua energia prismática. No Sinistro, o domo de proteção que o Nine criou começa a falhar, expondo sua fortaleza à deterioração daquele mundo. De volta a New York, Sonic tenta convencer o Conselho e a Resistência a trabalharem juntos. O ouriço explica que Nine está usando o Prisma do Paradoxo para drenar a energia para o Sinistro, o que acelerou a ruína de todo o Fragverso. Sonic diz que sua energia prismática poderá proteger a central. Durante a explicação do ouriço, Encrenca vai até a sala do extrator de energia sem que ninguém percebesse. Ele altera as configurações do extrator, aumentando sua eficiência em 38%. A Resistência não confia nesse plano, já que requer que boa parte da energia do ouriço seja drenada, mas Sonic acredita que essa é a única opção que eles têm. Todos estão ali para um objetivo em comum, salvar o Fragverso. Por isso, só dessa vez, eles irão se unir, heróis e vilões.
Sonic começa a correr dentro do extrator, energizando a torre central. Um escudo de proteção é levantado, impedindo que os robôs ultrapassem. Nine tenta destruir a proteção com a energia do prisma, mas falha e desaparece logo em seguida. Porém, nem todos estavam em New York. Os piratas do Dread ainda estão presos em lugar nenhum. No Sinistro, Nine cria novos pássaros robôs e os envia até lugar nenhum numa tentativa de atrair o Sonic para fora da proteção de New York. Na cidade, Sonic leva alguns cidadãos para o abrigo. Ele nota que somente Dread e Black Rose estão por perto. Ripa e os outros ainda estão perdidos em lugar nenhum. Sonic quer salvar seus amigos, mas o conselho é contra essa decisão. Se ele sair do domo de proteção, será um alvo fácil para Nine. A resistência também é contra Sonic sair. Mesmo assim, o Ouriço se recusa a abandonar qualquer um. Black Rose, Rusty Rose e Thorny Rose se unem ao Sonic para resgatar os que ainda faltam. Utilizando o Kraken, eles atravessam um portal para lugar nenhum. Rush localiza a tripulação. Black vê ao longe o Viagem de Anjo sendo atacado pelos robôs. Enquanto se aproximam, mais inimigos aparecem. A batalha aérea derruba o Sonic da nave, forçando ele a se aproximar pela água. No Viagem de Anjo, Ripa tenta proteger seus amigos como pode. Não demora muito até Sonic se unir ao grupo. O Kraken se aproxima para o resgate. Enquanto a tripulação entrava na nave, Sonic e as Ems enfrentavam os pássaros do Sinistro. Com todos em segurança, agora eles precisam chegar até New York. De repente, a nave do Conselho aparece para ajudar. Eles não podem permitir que Sonic seja capturado pelo Nine, então eles vão dar apoio aos planos do Ouriço, mesmo que não concordem. Unindo suas forças, os dois grupos conseguem se livrar de todas as tentativas do Nine de impedi-los de atravessar o portal. Assim, eles são capazes de retornar para New York. De volta à base central, como uma última opção para salvar todos, Sonic decide se entregar para surpresa de seus amigos. Ele chama o Nine e exige que, em troca de sua rendição, a raposa deverá restaurar todos os mundos a como eram. Nine concorda e abre um portal para o Sinistro, então Sonic atravessa. Sonic chega no Sinistro e é recepcionado por Nine e seus robôs. Sonic tenta dialogar com Nine, mostrando a ele que, apesar de tudo, Sonic ainda o considera um amigo. Porém, enquanto conversavam, os tênis do Sonic começam a reagir, liberando parte da energia prismática que abre um portal no céu. De dentro, a frota do Conselho do Caos surge, prontos para levar a batalha até a Raposa. Por Sonic ter arriscado tanto para salvar todo mundo, os heróis decidiram que não poderiam abandoná-lo. Eles lutarão juntos para recuperar o Prisma e restaurar o Fragverso. Acreditando que havia sido traído novamente, Nine decide acabar com todos, utilizando toda a energia do Prisma para criar um campo de batalha e um novo exército de robôs. Sonic lidera o ataque e uma grande guerra tem início. A união da Resistência e do Conselho logo se mostra um fracasso. Por não conseguirem trabalhar em equipe, eles não são capazes de coordenar seus ataques, dando vantagem para os robôs do Sinistro. Do alto da torre, Nine observa Tails e Encrenca trabalhando juntos, acreditando que só possa haver uma raposa, o vilão ordena que seus robôs ataquem os dois. As duas raposas estão trabalhando em um dispositivo quando os robôs se aproximam. Eles detonam a bomba, criando uma gigantesca explosão que atinge vários inimigos, incluindo eles mesmos. Sonic não conseguiu chegar a tempo de salvá-los e se culpa pelo que está acontecendo. A raiva toma conta do Ouriço, mas em vez de agir por impulso como sempre faz, ele decide utilizar a ajuda de seus amigos. Rebel traça um novo plano, dividindo o exército em 3 frentes. Os saqueadores e os piratas avançarão pelos flancos, evitando os alfas. O objetivo é chegar no topo da cidadela e encontrar uma forma de interromper o feixe de energia e separar o Nine do Prisma. A segunda frente será aérea. As naves fornecerão apoio às equipes terrestres, mantendo a batalha contínua para que os robôs estejam sempre em alerta, distraindo do grupo que subirá na torre. A terceira frente serão os combatentes terrestres. Os mais experientes em combate direto irão segurar o avanço dos robôs do Sinistro. Dessa maneira, toda a atenção do Nine estará concentrada no confronto direto, e o Sonic ficará responsável por coordenar todas as equipes, até que a energia do Prisma seja cortada. A batalha recomeça com o trabalho em equipe fazendo a diferença para os heróis. Mesmo não se dando bem, o Conselho e a Resistência estão cooperando para derrotar os robôs do Sinistro. Ao mesmo tempo, as outras equipes se aproximam da fortaleza. Os saqueadores são surpreendidos por alguns robôs, impedindo que eles avancem. Thorny aparece para ajudar. Ela ficará responsável pelos inimigos e o resto dos saqueadores vão continuar com o plano. Sonic também está por todo o campo de batalha, atraindo a atenção dos robôs e protegendo seus amigos sempre que possível. Do alto da cidadela, Nine percebe que a batalha não está indo como ele espera, então ele redireciona uma grande parte de energia de volta para a torre. No campo de batalha, o plano dos heróis não está funcionando. Apesar de estarem vencendo, eles ainda não conseguiram chegar até o feixe de energia. De repente, Nine dispara toda a energia na entrada da torre e um gigantesco Alpha Big surge. Sozinho, o Alpha Big consegue mudar o rumo da batalha. Com seus mísseis, ele consegue atacar todas as frentes ao mesmo tempo, forçando os heróis a recuarem.
A Resistência não consegue lidar com os robôs do Sinistro, ao mesmo tempo que precisa se proteger dos ataques do Big. Mas toda essa confusão no campo de batalha ainda permitiu que os saqueadores se aproximassem sem que fossem vistos. Eles já estão escalando a torre. Sonic tenta atrair alguns robôs para longe, mas ele é encurralado e jogado dentro de um abismo, onde é atacado pelas suas cópias mecanizadas. No campo de batalha, a situação piora para os heróis. Eles não conseguem parar o Alpha Big e nem o resto dos robôs. A nave do conselho principal está muito danificada para lançar um contra-ataque, e a frente aérea, que deveria dar suporte, está sendo sufocada pelo ataque das Birds do Sinistro. No abismo, quando Sonic estava prestes a ser derrotado, Shadow aparece para ajudar. Desde que Shadow ajudou o Ouriço a escapar daquele mundo, ele tem lutado sozinho todo esse tempo contra vários robôs. Sem a Esmeralda do Caos para escapar, Shadow foi obrigado a ficar ali. Novamente, os dois ouriços se aliam para encarar os inimigos. De volta ao campo de batalha, Sonic e Shadow dão conta de alguns Sonics do Sinistro, jogando todos eles para o abismo. Shadow explica que a verdadeira ameaça são os Alphas. A partir deles, o Nine pode criar um exército infinito de robôs. Se quiserem vencer essa guerra, eles precisam derrubar os Alphas que estão na cidadela. No céu, o Kraken é danificado, forçando Black e Rust a saírem da nave. Uma batalha em queda livre tem início. As duas enfrentam as Birds enquanto tentam encontrar uma forma de aterrissar em segurança. Por sorte, elas são salvas pela torre pouco antes de atingir o chão. Elas recebem um chamado de ajuda do Sr. Dr. Eggman. O trio retorna para a batalha, dessa vez a bordo da nave-mãe. A combinação de ataque das Roses é capaz de limpar a nave dos robôs do Sinistro, permitindo que o Sr. Dr. Eggman volte a operar o sistema e ataque o Alpha Big, finalmente destruindo o grande robô. Sonic e Shadow se unem ao resto dos heróis para planejar o próximo ataque. Da torre, Nine fica irritado com as falhas de seus robôs e concentra uma grande parte da energia do Prisma para disparar uma rajada contra a nave-mãe. Tanto os poderes do Prisma quanto do Nine estão enfraquecendo cada vez que ele utiliza energia. A nave-mãe do Conselho é destruída, mas o domo de proteção também é afetado, reduzindo a área. Sem energia do Sonic, logo não terá mais espaço e todos serão jogados no vazio. Os saqueadores estavam chegando perto da torre quando Nine percebe a presença deles e os ataca, impedindo que eles cheguem ao Prisma. Sonic sabe que Nine não poderá continuar usando o poder do Prisma para criar cópias dos Alphas por muito tempo. Por isso, dessa vez, eles vão realizar um ataque direto para forçar a Raposa a utilizar os robôs principais. Nine envia os Alphas para a batalha junto com as cópias. Apesar de conseguir enfrentar os robôs normais, os Alphas se mostram ser um verdadeiro problema para os heróis. Novamente, a batalha muda de lado para o Nine. Nem mesmo Shadow é capaz de continuar lutando por muito tempo. Para proteger seus amigos, Sonic não vê outra alternativa a não ser deter o Nine de uma vez por todas. Ele avança sozinho para a torre. Mesmo depois de tudo que a Raposa fez, Sonic ainda tenta convencê-lo de se aliar a ele para salvarem o Fragverso. Nine se recusa, acreditando que a vitória já é sua. A Resistência não é mais capaz de lutar, e agora ele só precisa da energia do Ouriço para concluir seu plano. Sonic continua a luta, forçando Nine a usar mais da energia do Prisma. Isso também está enfraquecendo os Alphas. Sonic é jogado para fora da torre, mas antes de atingir o solo, ele descobre o novo poder de seus tênis. Nesse mundo, ele é capaz de criar plataformas e utilizá-las para correr no ar. Com essa nova habilidade, Sonic encara o Nine enfraquecendo a Raposa ao máximo. Os robôs perdem a força e o contra-ataque começa. O plano era fazer o Nine acreditar que a Resistência havia sido derrotada. Assim, ele concentraria todo o seu poder no Sonic. O Ouriço iria forçar o Nine até o limite, o que daria chance para os heróis retornarem para a batalha. Com os Alphas enfraquecidos, eles não são capazes de enfrentar os heróis e aos poucos eles vão sendo derrotados. Sem os Alphas, Nine não poderá criar mais nenhum clone. Desesperado, a Raposa decide usar o poder do Prisma para acelerar a degradação dos mundos. Assim, Sonic será obrigado a utilizar sua energia prismática. Nine reativa seus Alphas, inclusive o Big. Na torre, enquanto o Sonic desviava dos ataques do Nine, ele percebe que Knuckles está se aproximando. O renegado consegue pegar Nine de surpresa. Sonic e Knuckles se unem para encarar a Raposa e alguns de seus robôs. No solo, o Alpha Big ataca os robôs do Sinistro. De dentro do grande robô, Tails e Encrenca aparecem, revelando que ainda estão vivos. Eles estiveram escondidos esse tempo todo e aproveitaram para invadir o sistema do Alpha Big quando ele foi derrotado pela nave-mãe. Com o apoio do Alpha Big, os heróis lançam um contra-ataque final. Pouco a pouco, os Alphas vão sendo destruídos e isso faz com que as cópias também desapareçam. Durante a batalha, o Capitão Dredd decide roubar novamente o Prisma para si. Porém, enquanto ia em direção ao tesouro, ele vê Black Rose enfrentando a Alpha e finalmente percebe que há coisas mais importantes do que uma pedra brilhante. Então, ele abandona seu tesouro e vai ao resgate de sua companheira, declarando Black Rose como a nova capitã da tripulação. Rush Rose derrota a Alpha Rose, percebendo finalmente que sua verdadeira força não vem do seu Flick aprisionado em seu corpo, mas sim de seu próprio coração. Mesmo ela sendo metade robô, ela não é igual àqueles inimigos que estão enfrentando, ela possui uma alma.
Alpha Sonic consegue se livrar do Shadow e avança para a torre para proteger seu criador, mas Shadow mostra que uma cópia fajuta de seu rival jamais seria capaz de derrotar a forma de vida suprema. Shadow vai até a torre e destrói o Alpha Sonic junto com suas cópias. Quando o último Alpha é derrotado, Nine se vê sozinho e cercado pelos heróis. Por isso, ele decide usar toda a energia do Prisma, fazendo com que o domo comece a regredir em uma grande velocidade. Todos que estão no campo de batalha se dirigem para a cidadela em busca de proteção. Do lado de fora do domo, já não existe mais nada. Tudo foi destruído com a degradação dos mundos. A cidadela agora é apenas uma ilha flutuante no vazio infinito do Fragverso. Determinada para seu antigo amigo, Sonic se lança contra o Nine e os dois atravessam o feixe de energia, caindo próximo ao Prisma. A batalha entre eles continua dentro do laboratório do Nine, mas logo a raposa é cercada pelos outros heróis. Nine finalmente percebe que toda essa luta já destruiu o Sinistro. Não existe mais nada para ser salvo. O Conselho do Caos tenta atacá-lo, mas Sonic protege seu amigo. Não há mais por que continuar lutando. Os mundos foram destruídos, agora eles precisam se unir. Por isso, ele pede a ajuda do Nine. A raposa se arrepende de seus atos. Ele percebe que suas ações foram longe demais e agora não resta mais nada. O domo não resistirá por muito tempo e logo eles serão apagados no vazio. Sonic e Shadow são os únicos que se recusam a desistir. Sonic vai até o extrator de energia e pede que todos deixem o Nine em paz. Ele mesmo irá se sacrificar para restaurar o Fragverso utilizando sua energia prismática. Nine utiliza o extrator para transferir a energia do Sonic de volta para o Prisma, estabilizando a joia. Sonic sobrevive ao processo, mas sem energia prismática, seu corpo não resistirá por muito tempo. Nessa hora, o Conselho do Caos decide trair os heróis. Agora que o Prisma do Paradoxo está completo e estável, eles podem utilizá-lo para reconstruir New York como quiserem. Só que cada membro do Conselho deseja o Prisma para si e eles acabam se voltando uns contra os outros. Nine aproveita que os vilões estão distraídos e abre um portal para o vazio. E os heróis se unem para enviar todos os Eggmans através desse portal. Agora que os vilões se foram, Nine começa a trabalhar no Prisma para trazer não só os mundos do espaço fragmentado, como também a Green Hill original. Ao ativar o poder do Prisma, uma grande onda de energia é gerada e logo em seguida, o Prisma desaparece. Ao olharem para o vazio, os heróis observam os portais para os outros mundos sendo reconstruídos, e mais ao longe, o portal para Green Hill também aparece, o que significa que os mundos estão estabilizados novamente. Rebel e Nine dizem para Sonic partir imediatamente. Se ele conseguir atravessar o portal para Green Hill, seu corpo não será desintegrado pelo espaço fragmentado. Os outros heróis também retornarão para seus respectivos mundos. Como Sonic está sem força para correr, Thorny e Bird decidem dar uma carona para ele. Só que o ouriço não é o único que precisa de ajuda. Shadow também tem que voltar para Green Hill. Durante a travessia, Bird é atingida na asa por uma rocha e começa a perder altitude. Por sorte, Black Rose, Rust e Shadow aparecem a bordo do Kraken para levar os ouriços até o seu destino. Como o Kraken estava muito danificado devido a todas as batalhas, ele não é rápido o suficiente para chegar ao portal, e Sonic já está no limite. Eles se aproximam o máximo que conseguem, então Shadow decide continuar a partir dali. Ele carrega o Sonic e usa os pedaços de fragmentos espalhados para se impulsionar e ir em direção ao portal. Determinado a salvar o seu rival, Shadow usa toda a sua velocidade para um último impulso, criando um poderoso estrondo, jogando os dois através do portal. Quando Sonic recobra a consciência, ele está de volta no Templo do Prisma, onde ocorreu a batalha contra o Eggman. O tempo está desacelerado e Sonic pode rever seus antigos amigos. Quando o tempo volta ao normal, Sonic corre em direção ao Prisma, mas agora ele sabe o que acontecerá se ele destruir a joia. Dessa vez, o ouriço pula em direção ao Eggman, impedindo que o vilão retire o cristal. Depois de tudo que passou no Fragverso, Sonic aprendeu que sempre deve confiar em seus amigos. Juntos, eles atacam o Eggman, afastando o vilão do Prisma. Shadow aparece na entrada da caverna em posse da Esmeralda do Caos. Ele e o Sonic são os únicos que têm conhecimento de tudo que aconteceu no Fragverso. Com o poder da Esmeralda, Shadow usa o controle do Caos para teleportar o Prisma do Paradoxo para um lugar seguro onde o Eggman nunca poderá encontrar. Frustrado por ter perdido o Prisma, Eggman foge com Orbot e Killbot, prometendo um dia voltar com um exército ainda maior. Mais tarde, os heróis se reúnem na praia para comemorar a vitória. Sonic decide contar para seus amigos a aventura que teve, porém, uma grande energia atravessa toda Green Hill atingindo os heróis. Uma grande silhueta surge. Mesmo com a vitória, as aventuras do Sonic e seus amigos não chegaram ao fim. Eles sempre devem estar preparados para enfrentar o perigo juntos. Os fãs de Sonic não poderiam estar mais felizes nesses últimos anos. Live action, animações, jogos,
todos com qualidade que não vimos há bastante tempo. Sonic Prime é uma boa animação que pode abrir portas para que mais histórias do ouriço sejam contadas nesse formato. E quem sabe a gente possa ter uma nova versão do Sonic X no futuro, adaptando jogos mais atuais como Sonic Frontiers ou Forces. Mas diz aí, o que acharam do vídeo? Deixa um comentário aí embaixo e não esqueça de se inscrever e compartilhar para ajudar o canal a continuar crescendo. O seu apoio é muito importante para que eu possa continuar trazendo vídeos de história como esse. Vou deixar a playlist com mais histórias completas para você assistir. Dá uma olhada lá. Valeu por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem.